Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo aqui o nosso papo sobre pessoas. A gente está começando hoje esse papo de pessoas aqui, então vai ter muito assunto. É só o começo dessa jornada. E a minha estratégia aqui, o que eu quero trazer para vocês com relação a pessoas, é ajudar você pensar sobre os seus funcionários, esteja você no momento que você tem apenas um funcionário, esteja você no momento que você tem 1.000 funcionários, isso aqui vai funcionar de alguma forma para você. Qual que é o nosso cronograma? Hoje a gente começa essa fase de pessoas da LS falando sobre estratégia produtiva de pessoas na empresa, uma base, um overview. Depois eu vou falar sobre cultura, criação de cultura. Então, a gente vai pular uma semana, depois a gente vai falar sobre cultura com vocês. Depois eu vou falar sobre equipes produtivas, como aumentar a produtividade da minha equipe como um todo. Nós vamos falar sobre liderança, confiança e engajamento para você especificamente. Vou falar um pouquinho sobre métodos de trabalho ágil. Talvez eu traga até um consultor para falar disso, mas em princípio eu vou falar com vocês sobre. Vamos ter uma tutoria de pessoas no final e nós vamos ter uma palestra para todos os seus funcionários sobre produtividade. Então você vai poder convidar todo mundo, vai ser aberto ao público, os funcionários de vocês, né, ou quem vocês quiserem convidar. Eu vou passar o link para vocês e a gente vai bater um papo com eles aí, para eles poderem acessar e terem alguns insights do que vocês vão estar vendo aqui. Bem, eu comecei a parte de processos com esse slide aqui, que é o seguinte, que a gente tem que depender menos de pessoas na empresa, e agora eu vou falar de pessoas. Quando eu falo de depender menos de pessoas na empresa, que fique bem claro que não é para você não ter pessoas, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que as pessoas, elas vão performar quando existe uma estrutura prévia às pessoas. Se você coloca as pessoas pelas pessoas, até essas pessoas performarem, você vai ter uma jornada muito mais complicada. Então, eu gosto de explicar para você o seguinte: você não precisa pegar, às vezes, aquele profissional melhor, aquela pessoa que é o estrela, aquela pessoa brilhante. Eu insisto nisso. O teu papel como empresário é fazer com que pessoas normais façam um trabalho brilhante. Por que pessoas normais? Porque pessoas normais são fáceis de achar no mercado, são tranquilas, são de boas. Agora, pessoas brilhantes são um porre. Eu não sei se você já teve funcionários brilhantes, eu já tive funcionários brilhantes e pouquíssimos deles não eram porre. Funcionários brilhantes são caros, são egocêntricos muitas vezes, são difíceis de achar e eles não ficam muito tempo. Então, às vezes, não é legal. Então, eu trouxe isso aqui para vocês no começo, mas para eu criar uma equipe de profissionais normais que fazem um trabalho brilhante, primeira parte é você fazer o quê? Ter indicadores e metas, os seus KPIs e metas. Segundo, processos. Tem que aprender a fazer processos, a gente falou sobre isso. Pega esses processos e transforma em sistemas. Então, essas foram as fases que a gente acabou de ver antes. Quarto, a gente vai falar aqui sobre rotinas e métodos de trabalho. Já falei isso no começo, na primeira fase, quando eu falei produtividade para você. Com equipes produtivas, eu vou voltar nesse assunto, porque a equipe tem que ter essa rotina para implementar sistemas desse processo. E aí sim as pessoas fazem um trabalho brilhante a partir desse processo que está se criando. Então é isso que eu quero começar a discutir com vocês. Aí você fala o seguinte, Christian, a minha empresa tem apenas 2 funcionários, tem apenas um funcionário, a minha empresa sou só eu. Então você é o famoso mágico. Você consegue fazer mágica porque você é o diretor financeiro, o diretor de vendas, diretor de operações, você é o se tudo. Né? Em inglês, as letrinhas, né, para dizer que é um nome bonito, você é o CEO. O CEO é o presidente da empresa. CTO, diretor de tecnologia da empresa. CMO, diretor de marketing da empresa. CFO, diretor financeiro da empresa. Você é o ser tudo no começo. E é normal que isso aconteça. Mas o que você tem que pensar quando você começa a fazer essa transição desse teu processo? De fazer tudo para um processo de você estar mais na gestão do negócio, estar mais como empresário do negócio. Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, muitos desses cargos que você vai assumir são cargos que você está aprendendo coisas, como fazer, como não fazer, que você pode passar, obviamente, para as pessoas. Mas o teu objetivo tem que ser passar isso para as pessoas o mais rápido possível. O mais rápido que eles conseguirem, eles têm que assumir essa posição e literalmente começar a fazer, independente de você, essas atividades. Então isso começa quando? Na primeira contratação que você faz. Quando você entende que você faz tudo hoje, e se você mapear isso que você faz hoje, do jeito correto de fazer, o melhor procedimento, o melhor processo, e você começa a contratar pessoas que vão adotar esses padrões de comportamento que você desenvolveu, esses processos, sistemas, você começa a se libertar disso. E essa é a sacada. O problema é que o empresário, ele muitas vezes tem a cabeça de que
só eu sei fazer isso, eu sou melhor para fazer isso, ninguém vai saber fazer isso como eu faço. E aí ele continua fazendo mágica e não consegue ter tempo para nada. Então você tem que aprender que você está assumindo todas as posições, entenda as posições que você está assumindo, e você vai entender o que, que você vai delegar primeiro de posições para as pessoas que você vai estar contratando. Em geral, delegue primeiro as coisas que você não é bom, as coisas que você é fraco, que você literalmente não gosta. Então a primeira coisa que eu delego, por exemplo, é vendas. Ah, eu odeio vender, então eu arrumo alguém para vendas. Depois, finanças. Essa parte também deixo com alguém, só preciso ver os números. O que, que eu gosto de fazer? Operações, eu gosto de fazer estratégia, eu gosto de fazer tecnologia. Então, essas geralmente são as que eu prendo mais. Até que eu acho alguém e depois eu solto. Mas essa é a tua cabeça. Então, olha só. Primeira coisa que você vai pensar quando você estiver falando de estrutura de pessoas dentro da tua empresa. Você vai pensar o seguinte, vai pegar e aí já começa que tem atividade para você fazer aqui. Você vai pegar e vai desenvolver o seguinte, quais são as áreas estratégicas do meu negócio? Mesmo que essas áreas hoje estejam todas sobre uma única pessoa, que pode ser você. Então, em geral, você pode ter uma área de operações, que faz a coisa acontecer, tem uma área de finanças, tem uma área de vendas, você tem uma área de tecnologia, você tem uma área de sucesso ao cliente, que é o pós-venda, enfim. Então, pensa nas macro áreas. Cada empresa de vocês vai ter suas macro áreas. A partir dessas macro áreas, o que você tem que entender? Quais são as áreas que são estratégicas de acordo com a tua cultura criada, de acordo com a tua estratégia criada previamente? O que eu quero dizer com isso? Aí você começa a colocar produtividade dentro de pessoas. Porque vão ter áreas que você é tão prioritárias que você está vendendo isso no teu cliente que você tem que manter com você. E você tem áreas que não são tão estratégicas assim que você pode terceirizar, inclusive. Por exemplo, imagina que você colocou, a gente falou de sistemas, né? Então eu vou falar, puxar a sardinha para sistema aqui. Você colocou que você é uma empresa que o teu posicionamento é: somos a empresa mais high-tech do mundo nesse negócio. Ponto. Então o que você vai ter que fazer com relação a isso? A empresa mais high-tech do mundo nesse negócio. Você vai ter que priorizar o quê? Tecnologia. Então, se você pensar assim, pô, é melhor eu contratar um terceiro ou eu ter em casa essa pessoa? A resposta é ter em casa essa pessoa. Porque se isso está no teu core business, faz parte do teu discurso, se você terceiriza isso como outra empresa, você perde o teu diferencial nisso. Então é alguma coisa que você tem que absorver. Claro que você pode usar uma consultoria, pode usar um cara externo, mas que você tenha o controle 100% desse processo. Terceirizar isso na mão de algumas pessoas não vai funcionar. Então você tem que ter esse contexto. Outra coisa, na pequena e média empresa, isso tem que ter super simples e enxuto. Não me venha trazer 15 áreas estratégicas do seu negócio, que elas não existem. Se você, eu ia falar assim, se você tiver mais de 3, 4 áreas, tem que dar uma olhada com bastante critério se essas áreas são realmente importantes ou não. E aí o que você faz? Começa a cortar. Putz, essa área aqui não existe, ou essa área aqui junta com essa. E aí você vai entender o seguinte, quais são as áreas que são realmente fundamentais para a empresa acontecer e aquelas que são secundárias para a empresa acontecer. As fundamentais, você vai olhar com mais atenção, procurar melhores profissionais, vai mudar a forma como você está vendo essa área. Fazer um organograma é fundamental. Muita pequena empresa, muitas pequenas empresas, não tem um organograma formal da sua empresa, porque você acha o seguinte, não precisa, sou só eu e uma secretária, Christian. Só que olha só, se você pensa desse jeito, sou só eu e uma secretária, sabe o que acontece? Você nunca vai estar preparado para crescer. Você não vai estar preparado nem para saber quem contratar. E quando a coisa começar a vender e começar a realmente aquecer aí o teu negócio, você vai ficar perdido, porque você não sabe o próximo passo do que fazer. A primeira coisa que eu faço antes de uma empresa existir, quando eu estou na fase de startup, chamei o sócio o planejamento, eu vou criar um organograma. As áreas, responsabilidades, funções, o que cada um vai fazer. No começo, todo mundo assume, eu pego essa parte. Com o crescimento, a gente já sabe no organograma que posições que a gente vai largar para contratar pessoas. Então, isso ajuda a fazer o quê? Planejar a estrutura da tua empresa. Isso vai ajudar você, literalmente, a entender o quê? Cara, o que eu preciso priorizar, o que eu preciso focar, o que eu preciso desenvolver. Então, o que eu preciso desenvolver dentro da minha empresa para desenvolver essa área, para elaborar essa área. Então, olha só, uma coisa que muita gente faz, na pequena empresa, o que eu vejo, eles não colocam nem no organograma a função, ele coloca o nome da pessoa. Ah, essa área aqui é do João, a área da Maria, a área do José. Porque são poucas pessoas, então eles colocam uma pessoa-chave em cima, o que é um grande erro. As grandes empresas, elas já criam direto o departamento. E entendem que é o seguinte, aquele departamento tem suas funções, tem suas responsabilidades, tem seus processos, tem seus sistemas. E ali tem pessoas transitórias. O cara que é diretor hoje ali, daqui a 5 anos ele pode não estar mais.
Então, ou seja, eu preciso criar um departamento muito saudável, estável, processualizado, onde qualquer pessoa que entrar ali pega esses padrões, melhora, desenvolve com base no seu talento, na sua parte técnica, mas ele mantém aquele processo acontecendo. Outra coisa, facilita, vocês vão ouvir essa palavra várias vezes, onboarding. Onboarding é um conceito que agora está mais na moda, mas é um conceito super antigo. Quando eu tinha a minha empresa de tecnologia, a gente tinha muito programador entrando toda hora, a gente tinha um processo de onboarding, onde os funcionários passavam por um processo, eu não lembro quantos dias que eram que a gente fazia, para eles conseguirem entender o que era a empresa, como funcionava, com quem que falava, como pedia, por exemplo, férias, com coisas do dia a dia. E aí eles passavam por esse processo para depois começar a trabalhar efetivamente. Vocês já têm um onboarding dentro do negócio, só que é muito informal. O organograma ajuda a estabelecer até as fases que o cara vai passar desse onboarding. Ah, você vai trabalhar em finanças, mas você tem que conhecer o pessoal de marketing, o pessoal de operações, o pessoal de sucesso ao cliente. Outra coisa, não dá para ter muito nível. 1, 2, 3 níveis, eu diria que é o limite na tua pequena empresa aí. Mais do que isso, já fica muito complexo. Eu tenho clientes hoje, na tríade, de grandes empresas, que o nível hierárquico deles, cara, é 4 níveis. E são empresas com 10, 15 mil funcionários mundialmente. Então, quando você olha um negócio desse, você fala, cara, como as empresas, elas realmente achataram esse organograma? Porque antigamente o organograma era muito assim, ó, era cheio, era muito vertical. E hoje ele está mais o quê? Achatado, porque facilita tomada de decisões. A liderança tem contato direto com as pessoas que estão abaixo. Isso facilita demais o processo. E também porque estamos enxugando o quadro de funcionários globalmente, não só por causa da pandemia, mas por causa de automação, inteligência artificial, tudo que eu falei e coisas do tipo. Agora, um erro muito frequente que o pessoal põe, se a gente tem uma pequena empresa e coloca assim, um boxezinho chama diretoria. Gente, diretoria é departamento. O que é diretoria? É tipo o sindicato dos diretores? É a associação de bairro dos diretores? Gente, não tem. Diretoria não é um departamento. Você tem que dizer quais são os departamentos da sua diretoria. Eu estou no LS em paralelo montando uma startup que é a Fandoni, né? Então, olha só. Opa, deixa eu voltar. Só para vocês verem, a Fandoni, então, é uma empresa de gestão de comunidades de plataformas, certo? Então, quem que é o meu primeiro nível hierárquico? Eu, Christian, gosto de colocar sempre clientes acima. Não porque o cliente tem sempre a razão, porque às vezes o cliente nem sabe o que ele está pedindo, o que ele precisa. Mas nós estamos, como startup, fazendo um produto voltado para quê? Para atender dores de clientes. E neste caso, que é um produto inicial, que a gente está realmente aprendendo com o cliente, a gente tem que estar voltado para o cliente como dor, como necessidade, como sugestões. Então, o cliente está acima, inclusive, do CEO da empresa. Eu, como CEO desse negócio, eu me reporto ao cliente, porque é ele que faz a gente existir. Então, eu gosto de fazer isso. Não tem um certo ou errado, mas eu coloquei aqui para vocês entenderem. Então, a gente tem, como CEO, estou no organograma, então o presidente, estou cuidando de tecnologia também, então eu sou o CTO, toda a área de tecnologia, design, programação, servidores, tal, está embaixo de mim. E o financeiro. O financeiro tem uma pessoa que é a Fátima que está cuidando e tem sucesso ao cliente. Eu não coloquei vendas aqui. Por que não tem vendas? Porque não existe venda se o cliente não tiver sucesso na solução das suas dores. Então, eu, Christian, entendo que a gente precisa ter, primeiro, ofertar para o cliente algo que vai mudar a vida dele, que vai resolver algum problema dele. E aí, a partir daí, já começa a ter sucesso. Então, não é vender, é fazer o cliente ter sucesso. Então, isso está tudo voltado a venda, comunicação, atendimento, pós-venda, suporte vai estar em sucesso ao cliente. E aí quem está cuidando disso é o Joel J, que é meu sócio dentro desse processo, dentro dessa startup. Então, ou seja, eu só tenho 4 níveis aqui, 2 níveis, né? O cliente e aí o restante são 4 áreas que a gente está na empresa. Christian, essas áreas vão ficar assim para sempre? Claro que não. Quando a empresa começar a crescer, dentro de tecnologia, a gente vai dividir uma área de, a gente vai chamar de desenvolvimento primeiro nível, desenvolvimento de segundo nível, a gente vai criar uma área de suporte técnico, a gente vai criar provavelmente a área de design e a área de usabilidade, e uma área talvez de mobilidade, talvez 5 áreas dentro de tecnologia. Mas por hora, essas áreas elas vão estar todas dentro de tecnologia. Então não preciso hoje pensar muito além disso, preciso basicamente criar essas estratégias aqui para essas áreas. Muito bem, dentro desses departamentos que eu organizei e dentro dos seus próprios critérios, você vai ter que entender o seguinte: que funções que eu tenho dentro daquele departamento. E, gente, isso daqui muda o jogo. Se você parar, pensar nas tuas áreas, pensar no teu organograma, e aí você começa a pensar dentro de cada área, quais são as funções que tem nessa área, os cargos, né? O que vai acontecer?
você começa a entender quem contratar, quem não contratar, como vai contratar, custos em cima disso, coisas do tipo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, e isso tem que ficar muito claro, porque isso muda. Então, vamos supor o seguinte, que você hoje é o cara do financeiro. Então, você é o cara do financeiro. O que é o teu papel no financeiro? Você é o diretor financeiro? Tá, então eu sou o diretor financeiro. O que eu, como diretor financeiro, faço? Então, olha, minha responsabilidade é pagamento de contas, aprovação de compras, eu faço consolidação de caixa, eu tomo decisões de acordo com o fluxo de caixa. Você vai listar o que você faz, quais são as suas responsabilidades como diretor financeiro. A partir dessas responsabilidades, quais são as tarefas que você faz no seu dia a dia? Eu, por exemplo, todo dia eu baixo o extrato do banco para conciliar no nosso sistema de RP. Isso é uma tarefa. O que uma pessoa do departamento financeiro, nessa função de diretor financeiro, ele tem como talento? Qual que é o perfil dele? Ele tem que ter faculdade de economia? Ou ele tem que saber bem de números? Ele tem que entender de banco? O que ele precisa saber na tua área? Quais são os processos que esse cara vai interagir, ou vai desenvolver, ou vai ser responsável por gerir dentro da área? E quais são as metas que estão atreladas a esse cara? Você tem que ter uma planilha que você descreve tudo isso. Olha só, tipo aqui, ó. Então, dentro dessa descrição, o que eu sugiro que você coloque? Primeira coisa é pensar o seguinte: às vezes, você não precisa de uma certa formação. O cara que se formou em educação física, ele pode ser um baita diretor financeiro, porque ele tem um talento para isso. Ele é bom de números, ele é ótimo de matemática, tem bom relacionamento bancário, conhece perfeitamente o sistema bancário e todas as interações com isso, trabalhou um tempo com os sistemas bancários, então não tem nada a ver com a formação. Então eu gosto muito de pensar primeiro em talento. Formação é opcional para mim. Tem gente que já pensa ao contrário. Eu preciso de um cara formado em administração. Será? E sem talento? O que adianta o cara formado em administração se ele não tem talento? Então pensa sobre talento antes de formação. Quem vai ser o líder direto desse cara? Ou seja, se esse cara entrou numa função X, a quem ele se reporta? Porque quando o cara entrar, ele já sabe disso. Quais são os indicadores, os KPIs que esse cara vai atualizar, que ele vai desenvolver? Então, ele é o cara de vendas, então ele vai ter que ter, sei lá, 20 ligações por dia. Beleza, isso é um indicador. Então, você sabe como que você mede o progresso desse cara ou não mede. Tarefas, processos, já falei. Autonomia. O que esse cara tem de autonomia? Isso é uma coisa que você tem que escrever, você tem que descrever isso na função. Essa autonomia diz o seguinte: olha, um cliente que faça um pedido de até 10 mil reais, você pode aprovar o crédito direto. Passou de 10 mil reais, tem que falar com o diretor financeiro para aprovação desse crédito. Ponto. Então, se você der autonomia para o time, é menos interrupção para você. E você escrever isso é muito importante. E outro, qual é o limite dessa pessoa? Onde esse cara não se mete? O diretor financeiro, seguinte, você cuida das finanças, você não cuida de selecionar o fornecedor. Isso aí é outra área que vai fazer. Então, quando você define o limite por escrito, você evita um monte de problemas. Um monte de problemas. Vou ser honesto e vou dizer: toda a maioria dos problemas que eu tive com meus diretores, ou ainda tenho alguns, é porque eu não especifiquei claramente os limites. Então, você precisa dizer os seus limites. Eu aprendi isso, tenho feito hoje essa descrição, porque evita muito problema. Então, aqui tem um exemplo. Vamos supor que você precisa de um assistente no departamento financeiro, você tem esta função aí de assistente financeiro. Então, qualquer descrição que você vai ter. É uma pessoa responsável por auxiliar o fluxo financeiro da empresa, precisa ser uma pessoa detalhista, boa em números, com boa proatividade, conhecimentos básicos de matemática financeira, conhecimentos de fluxo bancário. Olha, eu nem coloquei aqui formação desse cara, eu coloquei o que eu preciso dele. O líder direto desse cara é o João. O que são as responsabilidades dele? Conta a pagar, receber, emissão de notas fiscais e assim por diante. Quais são os processos que esse cara vai fazer? Tal, tal, tal. Quais são os indicadores que eu vou medir esse cara? E aí eu boto os indicadores. Isso tem que estar descrito. Imagina que eu sou um funcionário e eu entro na empresa sabendo isso. Sabe uma das coisas que eu mais gostei nos Estados Unidos? Quando eu fui lá para São Francisco e fui montar a GoBox, a gente foi contratar pessoas. E eu lembro que a primeira pessoa que eu fui contratar, eu nunca tinha contratado ninguém nos Estados Unidos para uma empresa americana. Né? A gente já contratou assim para trabalho ocasional, suporte, desenvolvimento, mas era muito mais informal. Então agora eu tinha um funcionário, o primeiro funcionário com registro, não é carteira, mas enfim, como se fosse. E aí, olha só, tem um negócio que eles chamam aqui, chamado de job offer, que é oferta de trabalho. Eu não sabia que isso existia. Eu lembro que eu fui falar com essa pessoa, que era a Gina,
E aí fui tomar um café com ela, fazer a entrevista, e comecei a conversar com ela, tal, tal, tal. Eu falei assim, pô, perfeito, para mim está contratado. Ela assim, ok, aguarda a sua job offer. E aí eu falei, ok, job offer, sei lá. E aí passou um dia, ela não mandou nada, o segundo dia ela não mandou nada, eu mandei um e-mail, o terceiro dia. Eu falei, Dina, você mandou ainda os documentos para a gente dar entrada com a contabilidade e tal, na sua contratação. Assim, estou aguardando o job offer. Aí eu fui no Google, job offer. Aí eu vi, cara, o que é um job offer? Job offer é exatamente isso aqui. Você vai descrever o que a pessoa vai fazer, quais são as responsabilidades, quantas horas ela vai trabalhar, que horas que ela vai entrar, o que ela não vai fazer, define tudo ali, quanto ela vai ganhar, como vai ser a remuneração, o que vai ter de benefícios. E aí você manda essa job offer para a pessoa, ela olha, ela assina esse job offer, e aí você assina também, e isso fica arquivado, não tem dor de cabeça. Eu achei aquilo, falei, cara, que coisa simples, genial. Eu contratei, sei lá, quantas mil pessoas na minha vida e nunca tinha feito um job offer, a não ser para diretor, só essas coisas. A gente é muito informal, né, no Brasil, porque a gente acha que é uma carteira de trabalho, que vai lá, diz o cargo do cara, o salário dele, o horário já é o suficiente. Não, um job offer é muito legal. Hoje eu faço isso. Todos os funcionários nossos que entram, eles assinam um NDA, que é um contrato de confidencialidade, e assinam um contrato de trabalho, que seria um job offer. Cara, isso acaba os problemas da empresa. Acaba, porque o cara sabe o que vai fazer e o que não vai fazer. Então, assim, se você definiu isso daqui, é um Ctrl+C, Ctrl+V no Word, e você faz o quê? Faz o seu job offer. Cara, isso muda a sua empresa. Acredita em mim que vai fazer uma diferença gigantesca. Mas você fala assim, Christian, mas sou só eu na empresa, eu vou fazer essas inscrições. Vai, sabe por quê? Se você quer crescer, isso tem que estar pronto. Você tem que já pensar o seguinte, tá? Quais são os cargos que eu vou fazer, que eu preciso ter? Pensa no que você precisa delargar, aquelas coisas que você não quer mais fazer. Então já define esse cargo. Se você definir esse cargo, essa função aí, como eu estou te mostrando, fica mais fácil de selecionar a pessoa, de contratar, e não de contratar pelo erro. Porque o problema das contratações nas pequenas e médias empresas é que eles contratam muito mal, eles contratam super errado. Como eles contratam? Primeiro, eles contratam o seguinte, por amizade. Então ele vai procurar o seguinte: eu conheço alguém que faz isso. Ah, eu tenho meu sobrinho, que eu sei que ele manjava mais ou menos disso. Você liga pro sobrinho. Ô sobrinho, tu manja de TI? Manjo, tio. Você sabe fazer site? Sei, pô. Pô, sobrinho, então você é o meu novo web designer da empresa. Sobrinho ganhou um cargo, você ganhou um cara de confiança e você ganhou o quê? Um estorvo na sua vida. Porque o sobrinho não é um cara bom. Só que como ele é seu sobrinho, você não dá um feedback para ele. Você não demite o cara. E aí vira um estorvo na sua vida. Então o que acontece? Quando você tem uma função, você fala o seguinte, sobrinho, faz isso? Sim. Você faz isso? Não. Você faz isso? Não. Você faz isso? Não. Desculpa, sobrinho, eu preciso de um cara que faça 10 coisas. Você faz 2 das 10. Vai ficar para a próxima, sobrinho. Acabou. Então você contrata não pelo gostei ou não gostei. Você contrata pelo aquilo que realmente o cara atende das demandas da empresa. Olha como você profissionaliza o negócio. Concorda? Então você fica louco. Eu, quando estava contratando programadores para a Fandoni, que eu estava te dizendo, antes de contratar os programadores, eu fiz essa job offer, tanto que eu postei, talvez eu consiga até procurar aqui no GitHub, lá que é um site de programação, essa função, esse cargo, definindo como que a gente era, o que não era. Depois eu dou uma procurada aqui. E aí eu coloquei tudo isso para os caras, essa job offer lá. Eu recebi uma porrada de currículo, porque estava completinho a descrição, estava completinho o que eu precisava. E aí veio menos cara, que às vezes eu vou na Cato e coloco lá, eu quero um programador assim, assim, assado. Aí me manda o cara que é um engenheiro mecânico. Falei, cara, o que a porra do engenheiro mecânico mandou um currículo para uma vaga de programador? Me dá até um irrita isso. Mas o cara manda, sei lá, na esperança de que ele, como engenheiro mecânico, vai virar programador do dia para noite. Então não existe isso. E aí o que acontece? Você tem essa descrição, faz esse contrato de trabalho, esse job offer, não importa como você chame ele, e faz um de confidencialidade também. O que é confidencialidade? Que o cara é para assustar. Pode, se ele realmente literalmente fizer alguma besteira, ele vai ser acionado por isso. Mas isso aí, um contrato de confidencialidade, já dá um baita de um, sabe, sei lá, uma credibilidade para o teu negócio. E outra coisa que eu aprendi na minha empresa de tecnologia, você tem que estar sempre contratando, sempre. Sabe por quê? Primeiro, vamos supor que você perca hoje as 3, 4 pessoas mais importantes da sua empresa. Você, durante talvez 1, 2, 3 meses, está lascado, está ferrado. Você tem que ter backup de profissionais. Então, o que acontece? Todo mês, entrevista alguém. Fala com alguém, fala, estou com uma vaga aberta aí que eu vou abrir futuramente. Então, começa a entrevistar as pessoas.
Aí cria um banco de currículos das pessoas. Quando alguém já diz que vai te deixar na mão, o que você faz? Vai no seu banco de currículos, procura 2, 3 caras ali e já repõe. Você tem uma ideia, no meio da Fandoni, olha que coisa doida. Eu contratei um cara que eu adorei, que foi o Brian. Ele ficou comigo um mês. E nesse um mês que ele ficou, eu adorei o cara. Falei, cara, esse cara é muito bom mesmo, cara bacana tal. Enfim. E aí ele teve um problema pessoal sério e voltou para mim e falou assim: Christian, estou com um problema pessoal sério, não consigo trabalhar, não estou com cabeça para trabalhar, quero minha demissão. Eu falei, caramba, um mês depois, cara, um mês depois eu tinha achado o cara perfeito, ele pediu demissão. E eu falei, Brian, beleza, vou te pedir só o seguinte, me dá pelo menos uma semana aí para eu achar uma pessoa e repor. E aí você trabalha assim, não, eu consigo até finalizar essas coisas que eu preciso fazer e tal. Eu falei, beleza. Então ele ficou, finalizou, achei muito bacana a atitude dele. 2 dias depois que ele pediu demissão, eu fui no meu banco de currículos das pessoas que eu já tinha entrevistado, e aí reentrevistei uma pessoa que eu já tinha visto o currículo, tinha gostado, e falei, contratei a Fernanda, que está conosco até hoje. Tudo bem, o Brian finalizou o processo, resolveu seus problemas e voltou. Hoje o Brian é desenvolvedor do LS, está fazendo a intranet do LS, que ele é um cara muito bom. Ou seja, tenha backup de pessoas. Se você não tem backup de pessoas para os seus cargos estratégicos, você demora para crescer, você demora para repor e você perde muito tempo na hora que você precisar trocar alguém. Outra coisa, eu não sei vocês, mas eu já vi cada entrevista de contratação uma pior que a outra. Uma das coisas que eu mais gostei assim da Tríade, desses anos todos que eu tô com a Tríade basicamente fala com quem? Recursos humanos. Nós vendemos e nós atendemos o departamento de RH das maiores empresas do Brasil. Então, cara, conheço um monte de cara de RH, os diretores de Natura, L'Oréal, Brasil Prévio. Aliás, Brasil Prévio, semana passada a gente teve um bom papo aí com a diretora de RH e ela estava reestruturando a área de pessoas, a gente vai ajudar com a parte de produtividade. E ela está falando sobre isso, né, da prática deles, a parte de cultura, como eles contratam, coisas do tipo. Muitas empresas pequenas não têm uma estratégia de contratação, de entrevistar essas pessoas da forma correta. Tem entrevista de qualquer jeito, você chama lá, ou delega para alguém entrevistar. Eu falo o seguinte: quem que você pode delegar de entrevistar? A área é muito operacional. Se você tem um diretor, tem um gerente, não é você que vai entrevistar todo mundo. Deixa os caras entrevistarem. O máximo que você pode fazer é que nem eu fazia. Eu falava assim para o meu diretor ou meu gerente, falava assim, ó, entrevista os 30 caras aí, os 2 melhores que você gostar, me avisa que eu falo com os 2. E aí você me diz, eu vou te dizer qual que eu gostei mais, você me diz qual que você gostou mais e a gente chega numa conclusão em conjunto. Acabou, reduziu meu tempo a 2 entrevistas, 2 papos de 20 minutos cada um. Acabou. O que fazer nessas entrevistas? Primeira coisa é a seguinte: um pitch da tua empresa. O que é o pitch da empresa? É você abrir uma apresentação, 5 slides, dizer quem nós somos, o que nós fazemos, quais são os nossos valores, o que a gente acredita, o que você vai estar fazendo aqui que é a sua job offer. Acabou. Então, se você defende isso daí, você mostra isso para o funcionário primeiro ele fala, opa, que legal, isso realmente é uma empresa diferenciada, é bacana, eu estou afim de fazer isso. E aí você já pega caras que tenham mais fit com a sua cultura. Porque se você olha só do lado do cara, qual é o seu currículo, tal, etc., esse cara às vezes não tem menor fit com os valores que você está colocando. Imagina que você tem um valor, por exemplo, de pontualidade. E o cara na entrevista fala o seguinte, cara, eu sou o cara mais. Olha, eu sou bom, mas eu não sou pontual. Você vai ficar com esse cara muito tempo? Não. Você vai ficar com esse cara um tempinho, depois você vai falar, putz, esse cara não me irrita. E aí não vai. Eu nunca gostei de ter pessoas que a cultura não batia muito comigo, ou que não tinha muito a ver. Aliás, uma vez eu tive uma secretária que o pessoal até falava, cara, imagina, sei lá, a Cláudia Raia. Imagina uma mulher espalhafatosa, cheia de chabu, a pessoa alegre. A pessoa era, acho que a palavra é expansiva. Uma boa profissional, falava 2 idiomas, razoavelmente organizada, mas expansiva demais. E aí selecionaram ela, não fui nem eu que escolhi para ser a minha secretária, minha assistente pessoal. Gente, os nossos valores, a nossa cultura não batia. Imagina eu, o cara nerd certinho, que gostava de chegar e ninguém sabia nada, e ela era a mulher que fazia festa de aniversário surpresa para mim, todo mundo entrava na minha sala e achava que era um sequestro. Porra, não batia. Eu demiti ela por questão de fit, não tinha cultura comigo. Então, assim, evita isso. É tempo perdido, coisas que você, às vezes, fala, não tem nada a ver comigo essa pessoa, porque você não fez um fit de cultura, valores da pessoa entre você e ela. Então, mostra para a pessoa sobre isso.
Outra coisa, entrevistou pessoas, dá retorno. E aí, às vezes, é chato dar retorno. Sabe o que eu falo? Eu falo para o cara o seguinte: olha, nós estamos entrevistando vários candidatos. Se você não recebeu uma resposta nossa dentro de até 5 dias úteis, ou seja, até quarta-feira, é porque você não passou para a próxima fase. Aí acabou. Acabou, cara. Não tem nada. Acabou. O cara já não fica te ligando, perguntando, e aí, eu fui aprovado, não fui aprovado? Acabou. Então usa essa que é uma boa. Outra coisa, dicas para você não cair no conto do vigário. Claro que tem outras, mas assim, com tanto RH que eu já falei, com tanta entrevista que eu já fiz na vida, eu já quero alguns erros. Então, a primeira coisa é a seguinte: primeira coisa que me chama a atenção no currículo é, se o cara ele é uma pulga, ele pula de empresa para empresa, fica 6 meses pula, 6 meses pula, 6 meses pula, esse cara eu vou ter um pé atrás gigantesco. Por quê? Mostra uma grande infidelidade, mostra que isso é um padrão de comportamento dele e mostra que ele vai fazer isso com você também. Então, se você quiser um cara por 6 meses, pega um cara que pula de empresa a cada, na média, de 6, 9 meses. Todas as vezes que eu cumpri, que eu ignorei essa minha pegadinha porque eu gostei do cara, eu perdi o cara dentro de alguns meses. Então, olha isso, o cara tem algum transtorno. Tá? Primeiro, gente, o mundo está cheio de gente anormal, vocês sabem disso. Né? Tem muita gente que vocês não têm noção de como sei lá, é louca, é debilóide, sei lá, o mundo tem um monte de retardados mentais. E esses retardados mentais, eles não colocam no currículo que eles são retardados mentais. Na verdade, que tem algum problema grave, sei lá. Então, o que acontece? Que cheiram mal. Tem uns negócios estranhos que tem no mundo. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que tentar ser um detetive dessas coisas, desses comportamentos, antes que esses comportamentos estranhos entrem na sua empresa. Gente, eu já tive comportamento de tudo estranho na minha vida, com sei lá quantas mil pessoas já contratei. Eu lembro que quando eu tive a Popcom, com o Washington Oliveto, a gente contratou um cara, acho que ele era da criação, redator ou era designer. Enfim, o cara, ele fazia um negócio muito estranho. Do nada, o cara parava a cada meia hora, sei lá, meia hora, 1 hora de trabalho, ele abaixava e começava a fazer assim. Eu falava, esse cara é muçulmano, velho. Todo mundo fala assim, que porra que você tá fazendo? Imagina, no primeiro dia de trabalho, o cara me abaixa numa mesa, cheio de gente, ele. Eu falei, que. Aí me chamaram, mandaram lá, era Messenger naquela época ainda. Christian, o funcionário novo tem algum problema, vai lá no design. Aí eu assim, porra, ignorei o fato. Falei, caramba, tem mais o que fazer e tal. Cara, sério, o cara fez isso acho que o dia inteiro. Ele fez isso vários dias. E aí eu falei, porra, que tá rolando, cara? O que tá rolando, né? Enfim, aí eu fui lá, olhei o cara fazendo aquele negócio absurdamente estranho. Beleza, aí eu fui falar com o cara, falei assim, opa, tudo bem? Ô, eu sou o Christian, tal, sou o diretor de operações da empresa, tal. Não te conhecia, qual é o seu nome? Aí ele falou lá o nome dele, tal. Falei, beleza, tal. Pô, outro dia eu passei aí, vi você abaixadinho, rezando, o que você tá fazendo? Aí o cara virou para mim e falou o seguinte, eu tô me comunicando comigo mesmo. Aí eu falei assim, como assim? Ele assim, não, isso aqui é um processo de automeditação que eu aprendi com pessoas que se conectam com seres extraterrestres, juro por Deus para vocês, que se conectam com pessoas extraterrestres, isso me ajuda a focar e me concentrar. Então eu faço isso de horas em horas, como se fosse uma religião, uma meditação. Aí eu, legal, e isso os ETs que te ensinaram? Os ETs que me ensinaram. Cara, como que você pega isso num currículo? O cara que entrevistou ele já achou ele meio estranho na hora, mas o cara tinha uma criatividade absurda. Realmente o cara era criativo. Mas não durou 3 meses na empresa, cara. Não durou 3 meses na empresa. A gente chamava o cara do Alien. O Alien, esse trabalho vai pro Alien. O cara pegou o apelido disso. Cara, tem umas coisas muito esquisitas, literalmente, na empresa. Não dá para você pegar isso, caráter e outras coisas das piores coisas que pode acontecer na vida, né? Enfim. Acho que eu já contei para vocês uma vez um funcionário nosso que nós identificamos depois, ele ficava no turno da madrugada. Um belo dia de manhã, chega lá a Dona Maria, que era a moça que limpava lá o nosso andar. Ela, Christian, vem cá que eu quero te mostrar um negócio. Aí cheguei lá no banheiro masculino, o banheiro estava gozado. Literalmente o cara gozou na porra do banheiro. Aí ela assim, olha, alguém fez isso aqui à noite e tal, não sei o que. Bem, à noite tinha o time de suporte, ficou o time de desenvolvimento, tinha umas, sei lá, umas 30, 40 pessoas que ficaram à noite naquele dia, basicamente. E para descobrir o gozador. Cara, enfim, isso aconteceu outras vezes. E aí nós pegamos o cara, descobrimos o cara que fazia isso. Foi demitido, obviamente.
né? Pelo amor de Deus. Então o cara, sei lá, o que via à noite lá de madrugada e ficava fazendo o que não devia. Então cuidado com pessoa louca, gente. Pessoa louca tem pra cacete. Tenta pegar isso no currículo. Tenta descobrir o seguinte, cara, por que você foi demitido do último emprego? Ou por que você saiu do último emprego? Por que aconteceu alguma coisa com você nesse negócio aqui que você não ficou? Pergunta, tenta buscar. Se você fizer perguntas abertas e o cara começar a falar, você vai pegar uns doidinhos aí no meio. Outra coisa para você tomar cuidado é o seguinte: excesso de confiança ou de timidez. O cara que se acha demais é perigoso, e o cara que se acha de menos também é perigoso. Então, assim, esses extremos eu ficaria com o pé atrás. Outra coisa, buracos de tempo em currículo sem explicação. O que é isso? O cara trabalhou 1 ano numa empresa, aí ele pulou 2 anos e aí está em outra empresa. Aí você fala assim, cara, legal. O que você ficou nesses 2 anos aqui fazendo? Ah, eu fiquei procurando emprego. É muito estranho isso. Ficou procurando emprego? Pode ser. Estava numa clínica psiquiátrica, fui preso. Tem um monte de coisa que pode acontecer nesses 2 anos que o cara aí não botou no currículo dele. Então, já é um sinal também de alerta para você. E o pior de tudo, que eu literalmente vou. Que mais me irrita. Eu vou chamar um profissional e o cara está trabalhando hoje numa empresa. E aí eu falo assim para ele: eu sempre pergunto isso, essa minha pegadinha pro cara. Você está trabalhando hoje, né? Tô trabalhando hoje, tem um contrato com a empresa. Eu falo assim para ele: cara, eu tô com uma pressa nessa vaga. Quando que você pode começar? Se o cara responde para mim, cara, posso começar amanhã, ou posso começar daqui a uma semana, eu não vou contratar esse cara. Por quê? Essa infidelidade dele mostra um padrão de caráter. Se esse cara está largando a empresa que ele está hoje, do nada, ele vai chegar lá e vai dizer, cara, amanhã eu estou no novo emprego, tchau, beleza, acabou. Ele vai fazer isso com você também. Então eu não contrato caras assim. Eu contrato aquele cara que diz o seguinte: olha, eu estou no emprego hoje, eu preciso. O Brian foi assim, ele falou assim, Christian, eu estou no emprego hoje, eu preciso de algumas semanas para passar tudo lá pro pessoal, e aí eu volto para falar com você. E aí, beleza, esse cara veio e fez muito honesto. Então, pessoas assim são muito bacanas da gente ter e reter durante a empresa. Outra coisa, pega os valores da tua empresa, os valores que você definiu, mostrou para o cara, e faz perguntas abertas dentro desses valores, para ele mostrar como ele desempenha aquele comportamento na vida dele. E ouve isso, vê se está em ressonância com os seus valores e com os valores da empresa. Perguntinhas aí para você fazer, porque vão te dar uma chave para você entender se esse cara é bom ou não. Pergunta para ele o seguinte: o que te faz sair do emprego? Sabe por quê? Porque isso são as causas que ele vai te chutar ou que você vai demitir ele. Ali ele já fala um monte de coisa, ele nem repara o que está falando. Conte o problema que você teve no emprego anterior e como resolveu. Chega para assim, cara, me fala um problema daqueles escabrosos que você teve na sua vida, no emprego anterior, e me conta o que aconteceu desse problema aí. E vê o que o cara responde, vê a atitude dele com relação a isso. Uma coisa que eu gosto de perguntar também é o seguinte: em 3 anos, como que você vê a sua vida? O que você vai fazer da sua vida? O cara fala assim: em 3 anos eu vou estar, sei lá, empreendendo, vou estar fazendo uma coisa, não sei se vai ser o cara ideal para você, ou se é para você trazer esse cara com relação a isso. Outra coisa, entrevistou o cara, registra no currículo. Eu tenho um negócio de notas, eu dava nota. Abaixo de 5 é louquinho. De 5 a 7, só se eu tivesse com muita necessidade. E de 7 a 10 era o cara que eu ia avaliar para uma boa oportunidade. Então, assim, dá uma nota pro cara. Dá uma nota a você. Putz, esse cara quer 6, esse cara quer 7. E escreve por que dessa nota. Porque você esquece essas pessoas. Eu fazia isso no currículo. Eu pegava o currículo do cara, anotava no currículo e acabou. E eu tinha uma pasta lá com currículos por desenvolvedor e tudo mais. Essa era uma das poucas coisas que eu ainda tinha manual. Por que eu tinha manual? Porque eu gostava de folhear o currículo das pessoas, que às vezes tinha foto e tal, eu já olhava, lembrava tal. Enfim, nunca fiz um sistema para isso, mas eu estou pensando de botar isso no LS Intranet, fazer uma coisa de banco de currículos. Bem, aí você contratou o cara. O que você tem que fazer? Um onboard com ele. O que é um onboard? Um processo que você define o que esse cara vai fazer. Eu fiz um processo de onboard com vocês, se não me engano. O que esse cara vai fazer nos primeiros semanas, nos primeiros dias, nos primeiros meses da empresa. E aí você faz esse cara fazer essas atividades. O importante é que ele entenda o quê? O que é a empresa, missão, valores. Ele tem que entender a cultura, ele tem que entender com quem que ele faz o quê. Ele tem que entender quais são os produtos, serviços. Ele tem que ser capaz de responder isso para qualquer cliente que perguntar isso para ele. Porque se ele não responder isso para qualquer cliente que perguntar isso para ele, esse cara ainda não está na tua empresa. Esse cara não está. Foi com o Kaito que eu fiz isso. O processo de onboarding. Inclusive está público lá para vocês baixarem se quiserem. Então, ele precisa entender disso, ele precisa estar mergulhado na cultura da tua empresa. Enquanto ele não estiver mergulhado na cultura da tua empresa, ele não devia nem estar vendo isso. Então, o que é legal de você fazer? Você poderia, por exemplo, se gravar esse cara. Você grava esse cara, você explicando para ele, e aí o próximo cara que entrar, ele vê o teu vídeo. Acabou.
põe no YouTube, que seja privado, com uma senha, acabou. Todo mundo que está na tua empresa, você manda ver esse teu vídeo, já vai ajudar pra caramba. Outra coisa que funciona, existe um modelo de trabalho ágil chamado XP, que é programação extrema. O que, que é isso? É onde você gruda dois caras fazendo a mesma tarefa. Parece que é improdutivo, mas na verdade você dobrou a produtividade dessa atividade. Vai mais rápido. Depois procura XP, método ágil. O que é legal desses primeiros dias desse cara? Você gruda alguém com ele. Esse cara vai ser o mentor dele, vai ajudar, apoiar, tirar dúvidas, ensinar, coisa do tipo. Depois ele vai desmamar esse cara. Então ajuda esse cara aqui, você, depois de uns 90 dias, faça uma avaliação desse cara do que fazer. Tá, e quando você demite o cara? Quando você manda o cara para o espeto, o que você faz? Tem que ter um processo também para demissão. Por quê? Porque demitir, muito empreendedor tem medo de demitir. Muitos têm medo de demitir. O meu pai é empreendedor há muitos anos. Opa, meu pai é empreendedor há muitos anos. E a gente tem várias diferenças. Inclusive, ele me escuta muito pouco na gestão da empresa. Então, eu ajudo muito pouco ele. Poderia ajudar mais se ele me escutasse. Mas é pai e filho, sabe como é. E uma das coisas que eu mais aprendi com ele foi como não demitir pessoas. Porque o meu pai não demitia pessoas. O meu pai, ele era aquele cara todo zen, né? Alguns de vocês aqui já conhecem meu pai, ele é zen. A gente tem um negócio lá de lavanda que toca música clássica, ela cresce. Meu pai tem um canal no YouTube que tem mais assinantes e visitantes e views do que eu. Ele fala sobre meditação, sobre, enfim, um monte de coisa aí zen. Meu pai respira para falar. Meu pai eu ouço em 3 vezes, né? E ainda estou ouvindo ele lento. Então é o jeito dele. Somos bem diferentes nesse aspecto. Mas é uma pessoa inteligentíssima, um cara brilhante. Só que ele é ruim para demitir, cara. Meu pai falou o seguinte: eu falo, pai, esse cara aqui, ele não serve para nada na sua empresa. Ele não gera resultado, ele não faz nada, ele chega atrasado, dá mau exemplo e tá aqui. Aí meu pai vira para mim e fala o seguinte: Christian, ele tem um propósito na empresa. Talvez ele seja o karma da empresa. Eu preciso manter ele aqui. Então, meu pai, ele mantinha esses caras na agência, cara, assim, porque precisava manter. E aquilo me dava um nervoso que eu achava absurdo. Então, e ele ficava mal para demitir. Ele chorou quando demitiu uma pessoa, um funcionário. Ele tinha essa. Não que eu seja um carrasco que eu adoro demitir pessoas, mas eu não tenho tantos problemas para demitir pessoas. Eu não gosto de demitir, tá? Porque eu não gosto, é uma coisa que realmente não me faz muito bem. Mas, quando eu vou demitir, se eu tenho um processo, fica mais fácil. Porque o empresário hoje tem dificuldade em demitir. Você tem, às vezes, tem dificuldade, o que o cara vai falar? Tem gente que tem medo, acha que o cara vai pegar um pau e vai te bater, você vai demitir ele, e alguns até podem fazer isso. Mas, enfim, se você tiver um processo e você treinar a tua mente nesse processo, eu vou falar isso, vou falar isso, vou falar aquilo outro, fica mais fácil de demitir esse cara. Então, ó, quando você demite um cara, primeiro, se ele não gera resultados, treina o cara, dá feedback, mentora. Continua não gerando resultados, demite o cara. Eu tenho a regra das três, eu tenho uma regra do 3. O que é a regra do 3? O cara deu mancada, eu vou lá, treino o cara. Deu mancada de novo na mesma coisa, eu treinei mal o cara, eu acredito. Então eu treino de novo, mentoro o cara, dou feedback para ele que ele errou. Errou a terceira vez, acabou, não tem mais chance. Porque a terceira vez é o seguinte, cara, já usou demais meu tempo. Então é o seguinte, é a regra do 3. Errou 3 vezes, eu mentorei, eu ajudei, na quarta tá fora da empresa. Tanto que quando eu contrato, eu falo o seguinte: muito bem, bem-vindo ao time, eu contratei você, você que vai se demitir. Ou porque não atendeu o resultado, ou porque você não está tomando as responsabilidades adequadas do seu cargo, ou porque aconteceu qualquer outra coisa fora do escopo. Mas eu sempre falo, eu não gosto de demitir pessoas. As pessoas é que se demitem aqui na minha empresa. Isso sempre funciona. Ponto. E quando eu vou já no terceiro feedback, eu falo pro cara, meu, é a última vez que a gente vai conversar. A partir daqui não tem mais uma quarta chance. Então já deixa isso pronto e você desenvolve isso. Então, ó, como estratégia de pessoas, o que eu vou te recomendar de formas gerais? Eu vejo isso dentro de grandes empresas, funciona para pequena, funciona nas minhas empresas. Primeira coisa é o banco de talentos. Como eu te falei, entrevista todo mês, vai sempre olhando pessoas, vendo pessoas que podem agregar mais, talvez não sejam funcionários, mas sejam parceiros. Isso vai desenvolver em você essa habilidade de achar pessoas. Outra coisa, seja dietético. O que é dietético? Não sai contratando mais gente do que você precisa. Muito empresário adora contratar gente. Ele queria ter uma empresa com 1.000 funcionários. Aí eu te pergunto, para que ter uma empresa cheia de funcionários? Para dizer que você tem 100 e o teu concorrente tem 10? Cara, para que isso? Eu prefiro ter uma empresa com 2 funcionários do que uma empresa com 100 funcionários, muitas vezes, porque quanto menos equipe você tem, mais enxuto você melhor. Agora, quando você está inchado, sabe qual que é o problema? Uma empresa que está inchada, para ela reduzir, é um problema.
Porque a empresa inchada vai ter um custo gigante para demitir esses caras, que no Brasil existe isso. Tem problemas de gestão, tem problema de produtividade, tem problema de engajamento desse time numa empresa inchada. Já numa empresa diet, onde os cargos estão às vezes até faltando e você coloca novas pessoas, tá ali no limite. Você colocou uma nova pessoa, o pessoal vai dizer, ufa, mais uma gente vai para ajudar a gente. Você melhora esse engajamento. Então, nunca contrata na esperança, eu vou preparar o meu time, porque eu terei um contrato ganho daqui a 3 meses, eu preciso de gente de back-office. Isso é o que ferra você. O contrato foi assinado, aí você começa a prospectar as pessoas. Um mês antes do contrato começar, você começa a realmente a contratar as pessoas efetivamente. Outra coisa, treinamento. Eu quando estava na minha empresa de tecnologia e depois na de marketing, a gente investia muito em treinamento para equipe. Tem que investir, gente. Tem que treinar pessoas, tem que dar curso para eles, isso é bacana, engaja. E outra, você melhora você, tá? Você melhora o seu time, você melhora você mesmo quando você faz com que os outros treinem, porque eles começam a te cobrar coisas que você vai ter que ficar mais ligado, mais esperto. Então é fundamental você dar treinamento para esse time e exigir que eles façam treinamento. Outra coisa bacana é se grave ensinando eles. Quando você grava ensinando esse pessoal, você já está fazendo um treinamento, e pode ser para um treinamento para o próximo funcionário. Uma coisa que eu fiz na Tríade, eu acho que outras empresas eu também já tinha feito isso, mas na Tríade a gente estipulou. A gente chamou de curso, o cara podia comprar um curso, acho que a cada 3 meses, o curso que ele quisesse. Desde que ele, no final do curso, depois de 3 meses, ele fizesse um resumo e ensinasse algumas pessoas no time sobre isso. Então, essa é a primeira coisa que a gente fazia. Então, ele podia comprar curso. Outra coisa, livro ilimitado. Se o cara quisesse comprar um livro todo dia, ele podia comprar um livro todo dia, desde que comprou o livro, lesse o livro, resume o livro numa hora para o time, numa reunião. Acabou. E o cara podia fazer isso. Só que, gente, mesmo dando isso para o cara, curso e livro, muita gente não usava. E quando o cara era integrado, eu já falava sobre isso. Então, ou seja, aí você vê que realmente as pessoas elas rastejam. Se você não estimular, não colocar, elas não vão para frente. Outra coisa, teus diretores, os teus gestores não leem, não se desenvolvem, então eles não estão aptos a serem gestores e estarem lá. Porque esses são os caras que têm que estar mais se desenvolvendo, mais se atualizando, mais fazendo coisas. Outra coisa, nunca dependa de uma única pessoa. Você tenha sempre backups. Se tem uma área tão estratégica que só aquele cara sabe fazer isso, você tem que saber fazer, ou alguém tem que saber fazer aquela mesma coisa. Eu vou contratar um cara de tecnologia. Você vai contratar só um, você está ferrado. Você tem que contratar um e pelo menos um estagiário que sabe mais ou menos alguma coisa ali. Quando esse cara for sair, o estagiário dá um leve suporte. Quando vem um cara novo, com conhecimento mais profundo, o estagiário ajuda, cola nele e faz o negócio funcionar do que ele já sabe. Então você precisa ter isso. Para isso você vai precisar ter sistemas, a gente vai falar de KBase ou de Fax, já quando eu falar de equipes produtivas, e depois processos, que eu já falei para vocês, e essa linha do XP, de você grudar uma pessoa na outra, também funciona. Eu gosto muito dessa minha pirâmide aqui, que eu inventei para Blue Eagle, mas eu acho que pode ser usada para muitas áreas, eu uso isso em muitos negócios que eu tenho. Primeira coisa é o seguinte, quando entra uma pessoa nova na tua empresa, esse cara é o quê? Ele é um novato. O que é um novato? Baixa performance. Qual que é o papel do novato? Não é performar ou entregar resultados. O novato ele vai se desenvolver, você vai medir o resultado dele, e dentro de 90 dias, o que você vai fazer? Vai descobrir o seguinte, esse cara aprendeu, ele teve resultado, ele conseguiu melhorar em 90 dias? Sim. O que eu faço? Subo ele para esforçado. Não melhorou em 90 dias? Cara, eu não vou perder tempo. O cara estava ali 3 meses e não andou, cara, tá enrolando, talvez em menos tempo até, 3 talvez seja muito lento. Já demite direto. Tá? Por quê? Você tem que ser muito rápido para contratar pessoas, porque pessoas boas no mercado não aparecem toda hora, não. Mas você tem que ser, no mínimo, 5 vezes mais rápido para demitir essas pessoas ruins. Porque pessoas ruins, elas criam um clima de improdutividade na empresa, elas literalmente baixam o engajamento do time e elas prejudicam você mesmo, que parece o paspalhão lá. O paspalhão do meu chefe deixa aquele cara ali que não gera resultado, então eu vou acomodar. E aí você sabe que você cria uma cultura de ineficiência. É ruim, não é para trabalhar com você. Faz um favor para você e para o cara, manda ele para outro lugar. B, o cara é esforçado, saiu do padrão de novato. Quem é o cara esforçado? Ele começou a gerar resultados, mas ainda demora para o resultado aparecer. Ele está começando, ele está aprendendo ativamente. O que é aprender ativamente? Aquele cara que você passou uma vez para ele, ele aprendeu, já fez. E ele teve um ou outro errinho ali que ele já corrigiu na próxima vez. Então você sabe que ele está se desenvolvendo. Ele já consegue ser mais autônomo na empresa, ele já consegue fazer sem precisar grudar em alguém. E esse cara, ele tem que ter ali uns 3, 4 meses de avaliação para você saber se vai fazer o quê. Se ele vai para o estado de competente ou se ele vai voltar para o estado de novato e talvez ser demitido ali
dentro daquele processo. Então, esse é o ciclo que você fica, entre esses dois caras aqui. No A, no ciclo dos novatos, você está com um banco de currículos. Então, você testou um cara, 90 dias não gostou, pega o outro do currículo, pega outro. E assim por diante, até que esse cara vai para o esforçado para ir para o nível de competente. O que é o nível de competente? Sabe o que fazer, está autônomo, é produtivo, gera resultados. O que você faz com esse cara? Mantém ele na empresa feliz, reconhece o bom trabalho dele. Mantém ele feliz, reconhece o trabalho dele, reforça, positivo, dá coisa para ele, dá dia de vez em quando para ele, reforça para ele estar sempre com você engajado. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Agora, tem caras que são competentes, mas que se tornam outliers. O que é outliers? Aquele cara que tem um resultado muito melhor. Esse cara, esse cara é bom demais. Esse cara aqui eu preciso manter na operação de qualquer jeito. Então, o que você pode fazer com ele? Primeira coisa é o seguinte: esse cara tem que ser um cara para replicar conhecimentos para os competentes e para os esforçados. Esse tem que ser um cara de criação de futuras lideranças. Esse cara tem que treinar, esse cara tem que desenvolver, esse cara tem que criar outro eles na empresa, primeiro. Segundo, esse cara tem que ganhar mais. Ele tem que ter reconhecido, remunerado e ganhar no resultado do negócio. Já falamos sobre metas, sobre isso, que você não precisa expor o número, você pode expor quantidades, né? Não de faturamento, mas quantidade de itens que você opera. E outra coisa, você pode fazer um negócio que eu também aprendi nos Estados Unidos, chamado de vesting. O que é vesting? Imagina que esse cara é tão bom que você quer esse cara de sócio. Mas você não sabe se vai funcionar ele como sócio. O que você faz? Vamos supor que você vai dar para esse cara 1% da sua empresa. Só que você não chega e dá 1% de cara. O que você faz? Num vesting, você faz o seguinte: olha, no primeiro ano desse nosso contrato, você vai ganhar 0,25 da empresa, quando terminar o ano. No segundo ano, mais 0,25, ou seja, em 2 anos ele ganhou meio. 3 anos ele ganhou 0,75, em 4 anos ele ganhou 1%. Significa o quê? Que esse cara está preso com você por 4 anos. Se ele sair da empresa, você recompra esse 1% deles para um valor definido hoje, mais TR e crescimento da empresa, que você define nesse contrato. Se ele pedir demissão do negócio, ele perde esse 1% e não ganha nada com relação a isso. Então você, literalmente, se você demitir ele, você compra. Se ele pedir demissão, ele perde esse negócio e perdeu o direito de ter esse 1%. Então, vesting, pega um advogado, conversa com ele sobre isso. É um modelinho de contrato show de bola. Eu faço vesting com quase todas as minhas startups quando eu vejo um cara que é outlier, porque esse cara eu quero ter na operação por longo prazo. Eu demoro para escolher um outlier, às vezes é 1 ano, 2, e aí eu chamo ele para conversar numa operação de vesting. Mas são caras que eu quero ter 10, 15 anos comigo dentro da empresa. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês. Tem bastante assunto que eu falei aqui para vocês pararem, repensarem, escreverem seus cargos, funções, organograma, repensar demissão, repensar o processo de contratação, processo de demissão também. Hoje a gente falou sobre essa estratégia. Próxima aula, nós vamos falar sobre desenvolvimento de cultura, como implementar cultura dentro de organizações. Terceiro, vamos falar sobre equipes produtivas. Tenho a minha equipe, a minha estratégia contratada, tenho uma cultura, como que eu faço a equipe ser produtiva de verdade? Depois eu faço sobre engajamento, dicas de liderança, como aumentar a confiança no seu time. Depois, modelo ágil de trabalho. E por último, vamos fazer uma tutoria geral sobre isso. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês. Se agradecer pelo dia, pelo nosso papo. Não perde a próxima aula sobre pessoas. Não vai ser na semana que vem, vai ser na outra semana. Vou dar para vocês esse tempinho aí para vocês fazerem as atividades e a gente volta na outra. Tchau, gente. Até mais.